não deu para escutar o quiz ontem. Mas é isso aí, né? Vamos lá? Vamos então meditar nesta noite na palavra santa do nosso Deus. Eu quero convidar você a pensar comigo aqui, né? Queria que você pensasse comigo. A palavra de Deus aqui no Evangelho de Marcos, que foi segundo os pesquisadores, foi o primeiro evangelho a ser escrito, o Evangelho de Marcos. E de Marcos, os outros evangelistas, né, pesquisaram, beberam desta fonte, né, Mateus, Lucas, beberam desta fonte, e também João, embora João seja um evangelho peculiar, diferente. E no Evangelho de Marcos conta a história, não em pormenores, mas apenas uma deixa ele faz. Está no capítulo 16, e a palavra do Senhor vem dizer assim para nós: havendo ele, Jesus de Nazaré, ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, do qual expelira 7 demônios. Vou ler outra vez. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual ele expeliu ou expelira 7 demônios. E eu vou parar por aqui, porque o texto que me interessa é só esse. E como um pregador da palavra de Deus, como expositor da palavra de Deus, sabemos que não podemos ler um versículo isolado e trazer uma teologia, trazer uma explicação, trazer uma mensagem apenas de um versículo, porque você tem grande chance de errar. Mas qual era o contexto? Então, quando estudamos a palavra de Deus, os estudiosos frisam essa questão da gente analisar o contexto, da onde vem esse versículo, por que ele foi escrito. Então a palavra do Senhor vem cumprir aquela promessa que Jesus tinha dito, que ele ia morrer e ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Então todos nós sabemos da história, né, que Jesus morreu e foi posta aquela pedra enorme, e o judeu tinha um costume de posteriormente, depois do terceiro dia, porque havia uma crença que a pessoa podia ressuscitar, que a pessoa podia voltar à vida até ao terceiro dia. Então eles tinham essa crença porque a alma estava na medula. Olha, só isso aí a gente ficava aqui horas e horas discutindo. Para o judeu, a alma da pessoa estava na medula. Então a medula é a última parte que decompõe, que morre do ser humano. Então por isso que tem lá o Vale dos Ossos Secos, né? Os ossos estavam sequíssimos. Então dá uma ideia de muitos dias. Por isso que o escritor faz questão de colocar, né? Não era um osso seco, o osso estava sequíssimo, ou seja, sem probabilidade nenhuma de vida. E por isso que até o Natan pregou semana passada aqui, né? Então profetiza, e pelo poder da palavra, aqueles ossos se tornaram a ter vida. Então para o judeu, até o terceiro dia, eles iam lá, a alma, o corpo era jogado em um vale, o judeu deixava aquele corpo em um vale, em um lugar aberto, o urubu vinha e furava os olhos, como nós sabemos como funciona, furava as partes viscerais, né, das vísceras do ser humano, e ainda assim tinha a possibilidade dessa pessoa ressurgir conforme a crença judaica. Só depois que a medula, né, esse canal aqui que nós temos na coluna, só depois que a medula secava, morria, é que realmente extinguia a possibilidade de vida. E isso se dava entre o segundo e o terceiro dia, a crença judaica. Então a palavra do Senhor vem dizer aqui que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E não era comum essa questão de ressurreição. Tanto é que os discípulos, os apóstolos, não acreditavam. Então, como é que eu provo que eles não acreditavam? Que Jesus falou para eles que ia ressuscitar ao terceiro dia, mas eles não foram. Os discípulos não foram. Quem foi? Foram as mulheres, porque elas eram quem iam vigiar aquele corpo. Elas eram quem iam ver se aquele corpo ressuscitaria. No caso de Jesus, o Império Romano, os guardas, botaram Jesus numa gruta e botaram aquela pedra enorme
e botaram o selo romano, para que ninguém encostasse ali, e ainda deixaram os guardas vigiando a entrada do sepulcro. Ok? Então a Bíblia diz que depois de 3 dias, então passada a expectativa judaica do corpo ressuscitar, a Bíblia diz que estas mulheres foram lá na tentativa de levar as especiarias, os perfumes para embalsamar o corpo de Jesus o Nazareno. E a Bíblia está dizendo aqui para nós que, havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu, então era dia de domingo, apareceu primeiro, ele apareceu, Jesus apareceu, como a gente diz aqui, Vivinho da Silva, a Maria Madalena, da qual ele expulsou 7 demônios. Gente, esse texto é de uma profundidade, esse texto é de um sentido enorme. Por quê? Porque, observe, Jesus, ao ressuscitar, ele, ao vencer a morte, ele vem com seu corpo glorioso, já ressuscitado, e a Bíblia diz que ele não apareceu para Pedro, por exemplo, primeiro, ele não apareceu para João, ele não apareceu para a cúpula apostólica. Não, ele aparece para quem? Ele não apareceu primeiramente para Maria, sua mãe. Ele não apareceu para suas irmãs, que a Bíblia diz em Mateus 13 que ele tinha irmã. Ele não apareceu para os seus irmãos de sangue, que a Bíblia diz também que ele tinha irmãos. Ele apareceu para quem? Para esta mulher, a mulher chamada Maria a Madalena, aquela que tinha 7 demônios. Essa nomenclatura, Maria Madalena, na Bíblia, em Nazaré, na Galiléia, perdão, onde ela foi, na cidade de Magdala, ela é de Magdala, por isso que é de Madalena, então era na Galiléia, a cidade onde ela nasceu, a cidade onde ela foi criada, a cidade onde ela morava, ela era conhecida, ela trazia essa triste sina, essa triste marca de ser uma mulher reconhecida não pela sua inteligência. Ela não era reconhecida não pelo seu status social, porque a Bíblia diz que também ela tinha posses, ela era uma mulher influente na cidade. Ela não era reconhecida pela sua beleza, ela não era reconhecida pelo que ela sabia fazer, ela não era reconhecida por ser de Magdala. Mas ela trazia essa triste marca, essa marca horrível, excludente, essa marca preconceituosa. Ela trazia de ser uma mulher que sofria sob a influência debaixo da influência de 7 demônios. Você imagina você andar na rua e as pessoas falarem: ali vai dona fulana, filha de 7 demônios. Ali vai fulano de tal, que é o filho de 7 demônios. Uma mulher que estava possessa, uma mulher que estava com a sua vida travada, uma mulher com a sua vida marcada, embaraçada, sob o poder de 7 demônios. Ora, gente, se um demônio só já é peso demais para uma alma, você imagine 7 demônios. Você imagina se essa mulher fosse, por exemplo, no banco. Ao chegar no banco, eu tenho certeza que a fila abria, porque ali vem uma endemoniada. Mas não é com um só demônio, é com 7. Gente, olha, isso traz um peso enorme para a alma da pessoa. E isso deixa a pessoa deprimida, isso deixa a pessoa doente emocionalmente. E os olhos que a sociedade vê em a gente, ou o espelho que a sociedade mostra a gente, é justamente o resultado do que nós somos nesse ser, no lugar que nós vivemos. Então, por exemplo, você imagina uma mulher, uma prostituta. Qual é a imagem que a sociedade mostra? O espelho social, qual é a imagem? Uma imagem de preconceito com a prostituta, uma imagem deprimente. Os seus filhos padecem se ela tiver filhos. Se ela casar, ela vai trazer aquela marca para o resto da sua vida. Então, o espelho social tem esse poder de mostrar nossas marcas, de mostrar os nossos defeitos, porque os nossos olhos são maus.
são maus por natureza. Os nossos olhos têm a tendência de buscar o que é mal. E a palavra do Senhor em Mateus vem dizer, a candeia do corpo são os olhos, a luz do corpo são os olhos. É eles quem visualizam em nós primeiro. Observa, as pessoas quando olham para a gente, você compra uma roupa, você bota uma roupa, as pessoas veem a roupa, mas buscam logo o defeito. Ah, essa roupa é boa, mas é do meio de feira. Essa roupa é boa, mas é do Paraguai. Essa roupa, você está querendo ser bom com essa roupa, mas comprou em 10 vezes sem... em 10 vezes sem juro, né? Come ovo para comprar uma roupa. Você está entendendo como é que é? Esse é o olhar social. Esse é o espelho que a sociedade vem mostrar para nós. Você faz uma faculdade, você se forma, a pessoa vai logo buscar o defeito. Ah, estudou, mas a faculdade meio de semana, que vai uma vez na semana. Você se formou, você está sendo bem sucedido. Ah, mas foi porque fulano. Esse é o olhar social. É o olhar cheio de marcas, de manchas, porque o pecado faz isso no olho da gente. Você compra um carro, as pessoas criticam você. Se você compra um carro usado, o carro vai cair nos pedaços, parecendo uma pastelaria cheia de massa. Se você compra um carro novo, comprou em 60 meses, vai ficar a vida toda pagando. Se você mora numa casa boa, as pessoas vão falar de você. O olho social, o espelho social vai fazer isso para você, porque está encharcado de conceito, de preconceitos, de ideologias, né, sociais. E na época de Jesus também não era diferente. Veja como essa mulher era conhecida. Era conhecida como a Madalena, a mulher que tinha 7 demônios. Eu estava lendo o livrinho do Philip Yancey, feito de um modo maravilhosamente especial. Naquele livro, o Philip Yancey conta uma história dos soldados que guerreavam lá no britânicos, na Inglaterra, e aqueles heróis de guerra, aqueles homens que venceram uma guerra, eles eram considerados como herói, os pilotos de guerra. Então eles eram condecorados com várias e várias aquelas condecorações, aquelas medalhas que, né, não tinha nem espaço, e muitos nos seus jalecos, e muitos desses homens, na sua trajetória, às vezes o caça era atingido por outro caça, por um míssil, e eles, quando viam que iam ser atingidos, eles ejetavam aquele botão e esses homens voavam como se fosse uma bala. E às vezes, quando caía em cima de árvore ou caía em cima de pedra, e deformavam seu corpo, e eles eram levados para os hospitais para serem tratados. E ali no hospital, quando eles chegavam, eu sou piloto de caça de um dos exércitos mais poderosos do mundo, que era a Inglaterra, na época daquelas guerras. E então eles eram homenageados, às vezes mutilados com um braço, sem um braço, às vezes sem um dedo, às vezes parte do rosto ou parte do corpo. E os artistas, os médicos que fazem plástica, os médicos cirurgiões, tentavam fazer enxertos para devolver a qualidade de vida outrora. Só que quando eles chegavam como heróis. Mas você vai ficando dentro do hospital 10 dias, 15 dias, 20 dias, a sua identidade vai sendo desconstruída. E agora, quando você sai dali, você sai todo ferido, com o corpo todo mutilado. Então, quando as pessoas olham para você, olham como aleijado, olham como deficiente, olham como deformado. E muitos desses soldados entravam em depressão. Muitos desses soldados, quando eles chegavam em casa, que as crianças olhavam, os vizinhos olhavam, e você sabe que a criança tem essa capacidade de ler a realidade. Então ela ria da pessoa que às vezes, ou fica com medo da pessoa que não tem um braço, da pessoa que não tem uma perna. Então esses soldados, esses heróis de guerra, começaram a desenvolver dentro de si a síndrome, né? Um preconceito que era velado pela sociedade, que eles eram tratados com preconceito por estar faltando uma parte do corpo. Então aquela fama de outrora de herói de guerra, agora eles são classificados como pessoas que não têm mais valor, como pessoas que são feridas, e aí eles não saíam mais à noite. Não saíam mais de dia, só queriam sair de noite para poder esconder um pouco as deformidades do corpo. E eles só se sentiam amados, honrados,
queridos dentro de casa, quando as esposas, os filhos que aceitavam os pais como eles são. E interessante notar que nessa mesma pesquisa, o instituto lá dos Estados Unidos foi fazer uma pesquisa nos presídios. E olha que interessante, por que eu estou contando isso para você? Porque eu quero daqui a pouco fazer um contraste com esse ponto. Nesta pesquisa, o livro é feito de um modo admiravelmente especial, do Philip Yancey. Nesta pesquisa, eles descobriram com 11 mil presos nos Estados Unidos. Eles foram numa penitenciária lá de segurança máxima, gigante que tem nos Estados Unidos, e eles fizeram uma pesquisa com 11 mil presos. E olha, Felipe, o que eles constataram. Eles constataram que desses 11 mil presos, 60%, ou seja, mais da metade, 6 mil presos, mais de 6 mil presos, 63%, tinham alguma deformidade. Ou era orelhudo, ou tinha um narizão, ou era um bocão, ou era cotóda, tinha alguma deformidade no corpo que a pessoa não aceitava. Então observe, o que eles fizeram a relação? Que uma deformidade no corpo, que um machucado, uma cicatriz, que não recebe apoio popular, que a pessoa sofre crítica, sofre preconceito ou bullying, como o pessoal chama hoje, e isso traz uma marca tão negativa no coração da pessoa que a pessoa corre para a delinquência. Por quê? Porque se ele não é aceito na sociedade, se esse olhar, esse espelho social só evidencia os seus defeitos, então ele vai para um grupo de pessoas que aceita. Então, não raro, a gente pode ver isso na nossa sociedade. De que maneira? Meninos que não têm referências de pai, que às vezes não têm referências de mãe, que não são aceitos nos grupos sociais. Adolescente anda em grupo, você sabe disso, anda em bando, para serem aceitos. Então, quando eles são excluídos, eles vão buscar apoio aonde? No grupinho da maconha, no grupinho da droga, no grupinho do roubo, naquele grupo. Então o traficante vai lá e dá moral para ele, fala que ele tem valor. Observe como isso é poderoso. Então, gente, eu fiquei assim alarmado quando eu li essa pesquisa. E essa mesma pesquisa diz que quando eles, depois que eles pagam a pena, 80% voltam de novo para a cadeia. Olha que interessante. 80% volta de novo para a cadeia. Então, é o poder que esse espelho social tem sobre a vida da pessoa. Então, você agora imagina, essa mulher que tinha 7 demônios, estava fadada ao fracasso. Era uma mulher que estava, por ser mulher na cultura judaica, todo mundo sabe, gente, que a cultura judaica tratava a mulher com desprezo. A cultura judaica não dava valor à mulher. A mulher era um objeto, como tem um livrinho, lá na UNEB, quando eu estudava, tinha lá um livrinho pequenininho, falava assim, mulher, objeto de cama e mesa. Interessante, uma leitura, né, assim, como que a mulher era encarada, né, no mundo afora, a visão na literatura e outras coisas mais. Então, minha gente, agora, como é que Jesus relaciona este conceito nos seus evangelhos? Como é que Jesus olha? Qual é o espelho que Jesus mostra? O espelho de Jesus, meus irmãos, não é o espelho do corpo. No espelho de Jesus não é necessariamente o espelho do nosso estereótipo de fora. O espelho de Jesus tenta mostrar a nossa alma. Ele vê primeiro o nosso interior. Ele vê primeiro quem somos, como Deus criou a gente, como está lá no Salmo 139, o qual diz que nós ainda éramos substância sem forma. E o Senhor já nos conhecia, e de um modo admiravelmente especial o Senhor nos fez. Ele fez e gravou esse DNA, está lá no nosso coração. As circunstâncias da vida, as ações de Satanás pervertem, descaracterizam, desvirtualizam o nosso ser. Então, por isso que somos chamados de filho disso, filho daquilo. Por isso que as marcas do pecado nos descaracterizam, nos desconstrói, faz um outro ser de nós. Mas o nosso Deus
É Ele quem tem o nosso DNA. É Ele quem sabe quem é nós. E é por isso que a Bíblia vem trazer aqui para nós. O olhar de Jesus, eu escrevi aqui no meu texto, o olhar de Jesus é um olhar que liberta. O olhar de Jesus é um olhar emancipador. É um olhar que tira de nós os preconceitos, é um olhar que eleva, que nos coloca num patamar mais elevado. É só por meio do olhar de Jesus, é só por meio do sangue da cruz. É isso que o Senhor vem ensinar para mim enquanto pastor. É isso que o Senhor vem ensinar para nós, que o nosso olhar precisa passar pela cruz. O nosso olhar precisa passar por Jesus, pelo sangue de Jesus, para que nosso olhar seja purificado e a gente não vê apenas os pecados, não vê apenas os defeitos das pessoas. Como nós carecemos disso nas nossas igrejas. Como nós carecemos disso na nossa prática, nas nossas relações humanas. A aprender com Ele, com Jesus de Nazaré, que é o nosso mestre. O olhar de Jesus é um olhar pedagógico. O olhar de Jesus é um olhar didático. É didático porque ensina como fazer. É pedagógico porque tem essa função de ensinar. Então, quando Jesus encontra essa mulher, ele vê uma mulher que sofria com 7 demônios. E essa mulher, então, ela se aproxima de Jesus. Quando ele se aproximava, ela se aproximava dos homens daquela época, ela era repudiada, ela era rejeitada, ela era deixada para trás. Agora ela se aproxima de Jesus. E é isso que eu quero dizer para você, que eu não estou falando para vocês aproximar de uma igreja, porque às vezes até a igreja faz essa leitura equivocada. Eu estou falando para você se aproximar de Jesus. É Ele que é o nosso guia, é Ele que é o nosso mestre. Não raro, nas igrejas ainda tem pessoas com esse olhar, com essa vara de medir, com essa régua que reprova por reprovar, que é desprovida de misericórdia, desprovida de graça. Mas tem também na igreja pessoas que já tiveram seus olhares purificados, que os seus espelhos projetam a imagem de Jesus, o valor que você tem. Então, essa mulher, eu quero dizer para você que você precisa aprender com essa mulher. E apesar, não importa se você traz consigo as marcas de Satanás, não importa se Satanás está pesando a mão, não importa que você fala assim, a minha família é família de vergonha, é marca de cachaça, é marca de prostituição, é marca de adultério, é marca de roubalheira, é marca de toma marido dos outros, não interessa. Eu quero dizer para você que Jesus não está interessado nisso. Eu quero dizer para você que Jesus olha para o coração. E Ele quer restaurar, Ele quer passar o sangue, Ele quer limpar essa imagem. E eu quero mostrar para você como Ele fez com esta mulher. O olhar de Jesus é emancipador, ou seja, Ele tira das amarras, eu até marquei aqui, Ele tira das amarras de Satanás, Ele tira da reclusão, ele tira da tutela e eleva, tira desses grilhões que prendem a gente, lá onde nós estamos sendo taxados, marcados. O olhar da cultura, esse olhar cultural. Os gregos e os romanos adoravam a beleza, a estética do corpo, né? Tanto é quando a gente engorda um pouquinho, as pessoas vêm logo censurar a gente, vêm logo pegar nos pneuzinhos da gente, vêm logo apontar nosso barrigão, vêm logo... É assim, porque essa cultura social ensina isso para nós, que a gente tem que se enquadrar. Eu não estou fazendo desculpa aqui que você não deve emagrecer, não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou falando para a gente ter cuidado com esse olhar da cultura. E Jesus de Nazaré, então, vem emancipar essa mulher. Eu quero dizer para você que, independente se é conceito de homem, o Senhor liberta. Se é um conceito ideológico, o Senhor liberta. Se é um conceito de um extrato social, o Senhor liberta. Se é também de Satanás, o Senhor tem poder. Não é sobre um, não é sobre dois, não é sobre dois. Não são sobre 3 demônios, não é poder sobre 4 demônios, sobre 5, é poder sobre 7 demônios. Se aquela mulher tivesse um demônio para cada dia, o Senhor tinha poder. E o Senhor ainda tem poder, sim, de libertar casta de demônio, de libertar legiões de demônio, como ele fez. Os discípulos não conseguiam tirar uma legião de demônio de um homem, e o Senhor Jesus, com autoridade, aleluia, ele levantou as mãos e aquela casta, aqueles demônios saíram e entraram na manada de porco.
Então Jesus aparece primeiro para Maria Madalena, essa mulher que quando ela entregou a vida a Jesus, a Bíblia diz que ela seguia Jesus. Aquela mulher acompanhava Jesus, ela largou a sua casa, largou a sua vida, largou a sua vizinhança e saía da Galileia, ia para a Judéia, caminhava mais de 50 quilômetros aos pés, ao lado de Jesus, junto com Maria, a sua mãe, que era outra mulher guerreira. A Bíblia diz que no momento de dor mais ínfima de Jesus, no momento da dor mais aguda de Jesus, lá na cruz, a Bíblia diz que estava lá Maria, a mãe de Jesus, mulher de fibra, e estava lá também a Maria Madalena, a qual ele tinha expulsado 7 demônios. A Bíblia diz agora que no terceiro dia ela foi contemplada. Que privilégio de ser contemplada com a aparição de Jesus depois da vitória sobre a cruz. Eu quero dizer aqui para você nesta noite que está me escutando, eu não sei aonde é que você, não imagino como eu quando era pequeno, quando era novo, era muito magrela e eu recebia tantos apelidos, tantos que me somem, né? Um que eu carreguei muito tempo não foi por conta da magreza, foi por conta do meu pai, que na verdade não era um apelido, para mim devia até ser sobrenome, né? Luiz Grilo, João Grilo, meu pai chamava-se João Grilo, então o pessoal começou a me chamar de Luiz Grilo e enfim, né? Se fosse hoje até registraria, né? Ia no cartório e botar como nome, enfim, mas nós que moramos em cidades pequenas, em comunidades pequenas, nós trazemos essas marcas e às vezes a marca da pobreza, a marca de um bairro, não é até de um bairro, somos discriminados, taxados de um bairro, se moramos em um bairro tal, se moramos numa rua tal, numa viela tal, numa casa tal. Eu quero dizer para você nessa noite, e se é de origem sociológica, se é de origem cultural, se esse olhar, se esse espelho está mostrando você, eu quero dizer para você que Jesus de Nazaré não passa, não mede você, não avalia, não mensura você, não passa nos crivos de Jesus de medir, não passam esses valores. Se é também por questões de Satanás, eu quero dizer para você que o Senhor é poderoso para libertar de todas as algemas de Satanás. Mas você precisa dar um passo para Jesus. Você não pode continuar onde você está. Se você continuar onde você está, você vai ficar refém. Você precisa caminhar em direção a Jesus. E como é que eu faço isso hoje, se Jesus não está presente? Isso é uma operação espiritual. Isso é uma tática, uma estratégia espiritual. É você, nas suas orações, você falar: Senhor Jesus, eu quero ser tocado. Senhor Jesus, eu quero ser liberto, como esta mulher fora liberta. E como é que Jesus via isso? Eu ainda quero mostrar para você, quero ler aqui, Felipe, uma outra libertação. Essa aqui é mais sutil. Porque você, pastor, você apelou, você foi pegar logo uma mulher que sofria muito. Vou mostrar para você que o olhar de Jesus é um olhar libertador. Eu quero falar agora de um intelectual. Eu quero falar de um homem sábio. Eu quero falar de um homem que gozava de prestígio social. Observe que esse olhar de Jesus, esse espelho de Jesus, não se dá só com os miseráveis, com os excluídos. Não, o olhar de Jesus é diferente. O olhar de Jesus, ele olha para a alma, ele olha para os purões, como diz o pastor Hernandes, como diz o Caio Fábio, para os purões de nossa alma, para as nossas peculiaridades, lugares que ninguém visita. Porque é muito fácil a gente olhar assim as coisas, as nossas mazelas que estão presentes no nosso corpo, que estão visíveis à marca de todo. O difícil é olhar para as profundezas da nossa alma, lugares que a gente cerca, que a gente esconde, que a gente sabe com maestria, com desenvoltura fazer essas coisas. Eu quero mostrar para você aqui um intelectual, um homem benquisto, um homem sábio, que tinha, sim, nos seus olhos manchados pelo pecado, que tinha os seus olhos marcados pelo preconceito, que tinha os seus olhos a marca da ideologia, a marca do preconceito, tinha nos seus olhos a marca da cultura grega, que valorizava o corpo, que valorizava o belo, que tratava com desprezo os pobres, os oprimidos e os excluídos. Nós herdamos isso, sim, da cultura grega, que foi depois autenticada pela cultura romana, e isso está presente nos evangelhos. Nós vemos isso com clareza.
coisa no capítulo 1 do Evangelho de João, e a partir do 43, a palavra do Senhor vem dizer para nós, olha que espelho que vem mostrar o texto. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia. E lá ele encontrou Filipe. A Galileia era a terra dos miseráveis. A Galileia era a terra dos excluídos. Já falei isso aqui e repito para você. A Galileia era a terra dos desprezados. Ninguém queria morar na Galileia. Só morava na Galileia os miseráveis. Ou então algum rico que tinha algum benefício. O galileu era tão sem sorte que até o sotaque dele, né? Dias atrás fui a Salvador e quando cheguei lá, um amigo meu falou, apresentou para um outro amigo dele. Aqui é o pastor Luiz. De onde ele é? É do interior. Eles fazem a questão lá em Salvador de marcar que você é do interior, que você não é soteropolitano, que você não é puro sangue, que você não é da capital. Eles fazem questão de marcar interior. Se você for a 50 quilômetros, eles falam que é do interior. Não interessa. Essa marcação sociológica, essa marcação cultural miserável, destruidora, excludente, que arrasa, que acaba com as pessoas. Nós estamos agora nesse período eleitoral, vocês viram aí a rede social turbinada toda hora, o preconceito com o nordestino sempre presente, sempre teve presente. Quando morava em São Paulo, quando a pessoa fazia algo de errado, o baiano. Quando fazia a cagada, quem fez foi o baiano. Vocês que moram no estado do Sul aí, vocês sabem disso, no Sudeste, como nós somos tratados com preconceito. Lá no Rio de Janeiro, os nordestinos são chamados de Paraíba, um preconceito ao nordestino. E no caso de Jesus aqui, é a mesma coisa. A Bíblia diz que Jesus resolveu ir para Galiléia, a terra que ele morava, e lá ele encontrou Filipe e disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse, olha o que Filipe fez. Encontrou Natanael e disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Então, o Filipe foi encontrado. O Filipe era esse homem sensível. Lá na frente você vai ver no capítulo 14, esse Filipe era um cara assim, de uma sensibilidade extraordinária. Foi ele quem falou para Jesus no capítulo 14 de João, desse mesmo evangelho, Senhor, mostra-nos o Pai. Esse homem tinha uma caída, uma arrastada de asa, como a gente diz, para o espiritual, de uma sensibilidade incomum. O Filipe. E quando ele achou a Jesus, logo ele percebeu, logo ele passou pelos crivos da palavra de Deus. Ele fala, eu achei aquele quem a lei, Moisés e os profetas diziam. Porque a lei falava que o Nazareno ia vir, e o Nazareno ia mudar esse mundo, os valores desse mundo, a maneira de você enxergar esse mundo, de você se olhar nesse espelho de Jesus de Nazaré. Então ele falou, eu encontrei. E é interessante que Filipe era de Betsaida. Betsaida era Bete, casa, Tissaida, misericórdia, Tissaida, misericórdia. Então ele morava nessa cidade, que era a mesma cidade de Pedro, a cidade da misericórdia. E quando ele encontrou esse Jesus, ele queria logo compartilhar com todo mundo. Olha, esse cara é diferente, esse cara ele tem um olhar diferente para nós. Então Filipe encontrou Natanael e disse, achamos Jesus, o filho de José. Agora veja a reação de Natanael, versículo 46 de João 1. Perguntou Natanael, de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Observe que o olhar, o espelho que esse rabino, que esse estudioso, que esse intelectual, embora um homem esclarecido, um homem, se fosse hoje um homem de faculdades, um mestre, um doutor da lei, observe que este homem olhava para as pessoas com o olhar do preconceito, olhava as pessoas com o olhar da cultura. Observe, de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Se nós formos olhar, Filipe, lembra, no capítulo 9, Jesus curou o cego de nascença, e quando Jesus curou o cego, falou que era filho de Deus, os judeus falaram, tu és samaritano e tem demônio. Então as pessoas eram tratadas com esse olhar da cultura, de associar Jesus ao demônio, porque
Tanto quem não era da Judéia era tratado com desprezo. E agora Natanael vem e pergunta: de Nazaré pode vir alguma coisa que preste? Ou seja, no olhar, no espelho de Nazaré, fora de Jerusalém, fora da Judéia, não tinha nada que presta. Tudo era condenado, tudo era desprezível, tudo era excluído, nada prestava. E a palavra do Senhor então diz que respondeu Filipe: venha e vê. E a Bíblia diz que Jesus, 47, aleluia, olha o olhar de Jesus. Jesus não está impregnado pelos valores culturais. Embora ele respeite e considere a cultura, mas os valores de Jesus são maiores que os valores da cultura, porque os valores de Jesus são os valores do reino do céu. E o reino do céu, primeiro você existe a sua alma, primeiro é o seu interior. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito. Olha como é que Jesus vê. Apesar de Natanael ter aberto a boca e dito uma bobagem dessa, de tratar as pessoas com preconceito, Jesus busca no âmago, no porão da nossa alma, o que nós temos de melhor, o que nós temos de precioso. É como se tivesse no meio de uma lama, de um lodo, uma pepita de ouro. É como se tivesse uma grande moeda no meio de um esgoto. A palavra do Senhor vem dizer: Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em cujo coração não há dolo, não há maldade. A palavra dolo é maldade, é quando você faz com aquela consciência, é como se fosse um crime premeditado. Isso que é dolo. Então, apesar de Natanael ter tratado os nazarenos com preconceito, Jesus não se firma, não olha para aquelas ações e olha para o que ele tem de bom, a parte melhor de boa. É isso que o sangue de Jesus faz, é isso que a cruz de Jesus faz. Veio para mostrar. A Bíblia diz lá em João que o Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Aleluia. Ele olha o nosso melhor. Se for um fragmento, se for uma cabeça de alfinete no meio de uma lama, é nele que Jesus vai se concentrar, é nele que ele vai passar o seu sangue, é nele que ele vai mostrar a sua cruz, como foi com a Maria Madalena, agora está com Natanael. Perguntou Natanael: de onde me conhece, Senhor? Respondeu Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Você está vendo? Olha que preciosidade estava no fundo do coração deste homem, mas que foi suplantada pelo elemento da cultura. Então ele tinha uma fé, ele tinha uma crença, ele tinha conhecimento teológico, ele era um mestre, ele estava meditando debaixo da figueira, que era costume dos sábios ficarem sozinhos meditando debaixo da figueira. Mas a arrogância do saber da terra, esse é o perigo de nós, enquanto estudiosos, nos tornarmos intelectuais e desprezarmos os valores de Deus. Por isso que Paulo falou aos Coríntios, só aos Coríntios, que a letra mata. Quando é que a letra mata? É quando você não deixa o Espírito de Deus, é quando você não dá lugar para as coisas espirituais. Então, olha que interessante, mestre, ele falou: didáscalo, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Observa, gente, que teologia profunda. Na resposta de Natanael, quando Jesus falou assim: eu te vi, antes de Filipe conversar, eu te vi. Eu não vi esse Natanael aí, esse Natanael cheio de preconceito, esse Natanael que trata as pessoas, que mede as pessoas, que mostra, que tem esse olhar crítico de só ver o lado ruim das pessoas, quer seja pela região que mora, quer seja pelo lugar que mora, pelo pecado que faz, pelas marcas negativas que trazem em seu corpo. Não, Jesus de Nazaré não enxerga isso. Ele enxerga esse Natanael que estava ali buscando na sua alma, mas que teve os valores da cultura suplantando os valores da sua crença. Tu és para mim o Cristo, tu és para mim o Filho do Deus vivo, tu és para mim o Rei de Israel. Nessa noite eu quero finalizar falando mais uma vez para você. Eu não sei
como que a sociedade tem te olhado. Não sei como a cultura te mostra, te apresenta. Talvez te apresenta como uma professora, talvez te apresenta como pedreiro, como padeiro, como pintor, como eletricista, como aluno, como filho não sei de quem, como perninha, como zoinho, como... Não interessa. Esse é o espelho que a sociedade mostra. A sociedade mostra para você alguns valores que eles conseguem ler pelo olho da filosofia, da psicologia, da antropologia. Mas eu quero dizer para você que o meu Jesus, o nosso Jesus, o Jesus da Maria Madalena, o Jesus do Natanael, ele olha para o centro, a nossa identidade, os valores que Deus já colocou dentro da gente. Não tem um ser humano que é desprovido de valor. Nós temos valores que estão guardados nos porões da nossa alma, que às vezes o pecado, a cultura tenta suplantar. Eu quero dizer para você nessa noite que essa palavra de Jesus veio para resgatar você, que essa palavra de Jesus veio, que Jesus olha para você por meio do sangue dele, olha para você por meio da cruz. É a cruz quem traz esse olhar, o olhar da alma. É a cruz quem mostra os valores. Eu poderia citar para você aqui, para você, dezenas de pessoas que passaram pela vida de Jesus, que passaram pela intimidade de Jesus e que se permitiram ser tocados, ser mostrados nesse espelho e ter as suas vidas lavadas pelo sangue de Jesus. Mas eu também poderia falar ainda de um que andou 3 anos e meio com Jesus, e que Jesus, apesar de confiar nele, de pegar as melhores coisas que ele tinha, o dom de ser contador, o dom de contar, o dom de fazer cálculos. Eu estou falando de Judas. Ele andou 3 anos, mas não se permitiu. Jesus olhou para o melhor. Ele era ladrão, ele metia a mão na bolsa. O Evangelho de João fala que ele era ladrão. Jesus confiou 3 anos e meio. Jesus sabia, Jesus deu a oportunidade, mas ele não se permitiu passar pelo olhar de Jesus, não se permitiu. Ainda na última semana, Jesus falou: dos que mete a mão comigo, um vai me trair. E Jesus compartilhou o pão molhado no sangue que limpa, que purifica, que liberta, mas ele não se deixou permitir. E nós sabemos qual foi o fim de Judas. Os evangelhos nos narram o fim trágico de Judas. Mas se você, ao contrário, se fazer como a Madalena, se você ao contrário fizer como Pedro, se você ao contrário fizer como Mateus, que era cobrador de imposto, se você fizer como Zaqueu, se você fizer como a mulher samaritana que tinha 5 maridos e o que tinha ainda não era dela, se você fizer finalmente como esse Natanael, observe que eu peguei 2 extremos. Eu peguei uma mulher marcada pelo pecado e peguei um intelectual. Eu quero dizer que Jesus ama todos e que ele vê o melhor de nós. Nessa noite, que a cruz de Cristo, que você possa se esconder, se limpar no sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Ele mostra o valor. Foi assim comigo. Ele teve misericórdia de mim. E ele me chamou quando eu tinha de 12 para 13 anos de idade. E nesse tempo, eu estou aqui. Quem conhece a minha vida sabe. Quando eu tinha 19 anos, eu saí da igreja. Quando eu tinha 19 anos, eu não quis mais ficar debaixo desse olhar de Jesus. Eu fui para o mundo e lá eu vi como o mundo é cruel. Eu vi como Satanás promete para a gente as ilusões da terra e depois você paga o alto preço. Mas o Senhor Jesus me chamou de volta e eu dei o meu passo de fé. Eu voltei para o caminho do Senhor e pela graça dele, né, menos de 1 ano depois, eu já estava no seminário estudando para ser pastor. Fiquei 4 anos lá em São José dos Campos, me preparando no seminário. E para a glória de Deus, agora em fevereiro há de completar 15 anos que eu sou pastor aqui da Igreja Batista. Por quê? Porque Jesus não olhou da onde eu vim, da onde eu nasci, não olhou para os meus pecados. O Senhor Jesus não olhou para os pecados da minha mãe, não olhou para os pecados do meu pai, não olhou para os pecados da minha família. O Senhor Jesus não olhava como as pessoas me diziam. O Senhor Jesus olhava como o Senhor Deus me fez. E o Senhor Deus não tem projeto falido. O Senhor sabe de todas as coisas. Que Ele venha te abençoar, que Ele venha me abençoar e que Ele venha me ajudar a cada dia eu ser como Ele. Aprender com Ele, como Ele não, que é impossível, mas aprender com Ele a olhar para as pessoas com esse olhar de misericórdia. O melhor que elas têm é tirar o melhor do pior.
Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.